a gente vai falar um pouco de algumas questões aqui de São Paulo, claro, vai falar do jogo também, a gente vai escalar o time aqui, quero ver se vai dar tempo. Mas a gente vai falar aqui de uma questão, primeiro, que acaba sendo política, porque é necessário a gente falar, deixa eu tirar aqui o banner, porque tem o seguinte, peraí que eu fiz uma M geral aqui, pronto, agora sim. Então, o que acontece? A gente está ouvindo há alguns dias, claro, protesto, um monte de coisa e tal, e tem a tal da FIP de Cotia, que esse é um assunto muito preocupante, galera. Esse é um assunto que a gente precisa ter muita atenção aí para ver. É claro que tem detalhes, tem particularidades, tem lados bons e ruins, mas, a princípio, quando a gente olha assim no detalhe, parece que tem muito mais coisa ruim nessa FIP de Cotia. É um fundo de investimento, né, que a gestão atual está querendo trazer para investir em Cotia. Basicamente, bem por cima assim da história, é assim, trazer um investidor ou mais de um investidor para injetar, sei lá, 250 milhões em Cotia, né? Cotia custa para São Paulo cerca de 50 milhões por ano, tá? E aí, a ideia é injetar 250 milhões, investir uma parte lá em Cotia, uma parte para quitar dívidas e o São Paulo ter uma grana, tipo antecipação de imposto de renda, essas coisas aí, né? O problema é a que custo que isso vem. Então, nas regras que o pessoal tem falado aí, que tem apurado, porque não tem muita transparência na informação para o torcedor, o lance é, o São Paulo tem alguns prazos para pagar isso daí de volta, com juros altos, e se não pagar, ele perde 30% da base, porque é 30% de direitos federativos de todos os jogadores de Cotia que são dados como garantia para esse negócio. E isso aí está gerando uma treta gigante dentro do clube, porque tem muita gente que é a favor, porque quer aprovar isso às pressas, correndo, para entrar uma grana e fechar no azul a gestão atual. E tem uma galera que fala assim, mano, não faz isso, porque Cotia é a única fonte de receita garantida que São Paulo tem para os próximos anos. Se você fizer isso a troco de um dinheiro de pinga, se for dizer assim, errou. O São Paulo não vai conseguir devolver essa grana nunca e vai perder 30% de Cotia. Então não deixa de ser uma venda. Porque, entre outras coisas, o São Paulo precisaria pagar cerca de 50 milhões por ano. E hoje o São Paulo fecha no déficit todo ano. Nos 5 anos da gestão Casares, somente um o São Paulo fechou no azul. Isso porque vendeu o Antony lá, porque venderam o Antony do Ajax para o Manchester, e o São Paulo ganhou uma grana. Mas dependendo das próprias pernas, o São Paulo não vende. Não rende esses 50 milhões por ano. E da onde o São Paulo vai tirar isso? Mais empréstimos? Se tem também campanha Morumbi zero, ainda tem outras coisas. Então, vocês perceberam o tamanho do buraco? E aí, Van, começando com você, antes de passar para a Pri, tem um racha político aí. Porque nessa diretoria, o que acontece? O Belmonte é contra, pelo que se apura, né? O Belmonte é contra e o grupo político do Belmonte é contra isso. E o grupo do Casares é a favor e quer fazer isso para fechar no azul. E nesse racha político, especula-se a saída do Belmonte, a demissão do Belmonte, porque não que ele seja um bom ou maravilhoso diretor de futebol, mas se o trabalho dele até ontem funcionava e eles não cogitavam demitir o Belmonte, agora que estão falando desse assunto que teve o racha político, aí cogita-se a demissão do Belmonte. Então ele passou a ser ruim só por causa da discordância com o Casares. Esse é o cenário que se desenha, Van. Então, queria que você comentasse um pouquinho a tua opinião, e depois a Pri, porque isso é muito preocupante, enquanto a gente está aqui preocupado com o ataque do São Paulo, que não está fazendo gol, que é realmente outro assunto importante, mas enquanto a gente está focando na bola na rede, está rolando isso aí nos bastidores que pode ferrar o São Paulo pro resto da vida, né? Então é complicado, né, Van? Uma coisa muito ligada à outra, né, Senna? Lance do que está acontecendo nos bastidores do São Paulo, questão política, com a questão dentro de campo, né? E agora a gente vê as duas situações muito em choque e muito em racha, né? O campo não corresponde, os bastidores estão uma confusão, uma coisa interfere na outra e não tem como, é um ciclo que em algum momento precisa ser quebrado para que aconteça uma mudança. Esse lance do FIP de Cotia, a gente presta muita atenção e a gente tenta se informar do que está acontecendo, porque realmente interfere no presente e no futuro a médio e longo prazo do São Paulo, né? E como você disse, para sempre. Então é algo realmente para a gente ficar atento, porque envolve uma questão política, de maneira geral, que
um grupo apoia e outro não, e eles acabam discordando, e às vezes essa discordância não é nem muito por questão idealista, é mais muito por questão política mesmo, não por muito concordar ou discordar daquilo, mas às vezes é uma questão idealista de seguir que um grupo está se posicionando. E assim, eu acho que na prática, se a gente lê, a gente acaba concordando em algumas partes do FIP de Cotia, acaba vendo que é uma boa ideia, que algo precisa ser feito, algumas questões e ideias são interessantes, o que pode acontecer para movimentar, para conseguir deixar profissional e potencializar, fazendo com que o São Paulo volte a ficar forte no mercado, nessa questão de base, tanto de trazer atletas, como também a parte de vender depois, né? Aumentando a potencialização profissional mesmo, né? Trazendo profissionais para observar os atletas, tendo atletas, uma porcentagem maior de atletas que sejam realmente de alto rendimento, já de alto rendimento na base, e também na parte de venda, de fazer o São Paulo voltar a ser uma vitrine muito boa para o mercado europeu, que seja, ou de outras ligas, né? Que chamem a atenção. Só que assim, a gente pensa assim, na prática, isso vai acontecer no São Paulo de que maneira? É isso que acho que é o que preocupa. É o de colocar na prática como que isso vai acontecer, sendo que o São Paulo já vive um imbróglio muito difícil financeiro, uma questão muito complicada, de gestões muito ruins, de decisões mal tomadas. Então, é por isso que o torcedor não consegue acreditar e confiar naquilo que realmente está sendo passado. Além do que a transparência não é um dos fortes da gestão do São Paulo, então isso que também preocupa bastante. Então, eu acho que assim, tem pontos positivos, tem pontos a ser analisados que nos preocupam, mas eu acho que o que mais deixa a gente assim com o pé atrás é realmente a questão política desse racha, de como isso vai se desenrolar, além de que a gente, na prática, como que isso vai ser realmente aplicado em algo que é um dos fortes do São Paulo. Acho que o São Paulo tem muitos pontos fortes, né? Um deles é Cotia, que muitas vezes salva o São Paulo, tanto esportiva quanto financeiramente, e tem sido um problema muito latente. Eu acho que, esse lance a gente fala, Cotia sempre salva, a gente precisa estar atento a Cotia, tem se mostrado de maneira escancarada esse ano, nessa temporada, o quanto é realmente importante. Tanto pela questão financeira, que realmente é aquele dinheiro que vai entrando, por mais que a gente não consiga vender bem, mas também a gente viu o quanto vender mal tem atrapalhado o São Paulo, porque dentro de campo a gente acabou com as nossas opções. A gente poderia ter muitas opções, por exemplo, no nosso banco atualmente, que a gente não consegue enxergar agora, a gente não vê, porque essas peças foram comercializadas de maneira totalmente, na minha opinião, imprudente. Então, é isso. Eu acho que tem que ter muita atenção para tudo que está acontecendo. Eu acho que o torcedor tem que, sim, protestar e pedir informações quanto a isso, o que a gente vem trazendo aqui também. No site do Arquibancada tem algumas informações sobre isso, em relação ao FIP de Cotia, bem explicado o que como que vai funcionar. Então, por favor, acessem para vocês terem mais ideia do que é isso também. E também o presidente Júlio Casares trouxe informações numa entrevista que ele deu ontem, ele falou também detalhadamente sobre isso para ele Esportes. Mas é ficar atento e prestar atenção para que a gente possa protestar e criticar quando for necessário, e também ver alguns pontos que sejam positivos em relação a esse projeto. Ei, se alguém estiver precisando de gás aí, tá passando na casa de alguém. Aqui na minha casa. É aqui. Eu acho que é a Adélia Gás. Não quero fazer propaganda, mas é a Adélia Gás. Adélia Gás? Adélia Gás. Adélia Gás. Adélia Gás, passando aqui na sua rua. Quem tá precisando de um gás é o São Paulo, viu? Porque, pelo amor de Deus, mano, é só notícia complicada, é só preocupação, cara. E Pri, isso aí é um negócio que, assim, é como eu falo, né? Claro, a maioria tá preocupada com o resultado dos jogos e, claro, isso preocupa, a gente tem que vencer e tal. Mas enquanto a gente tá ali focando na escalação do Crespo, quem que vai fazer gol, quem que joga ali nas alas e tal, tá rolando isso daí, e isso é uma treta que, assim, a eleição para presidente do São Paulo é só no ano que vem, mas a impressão que passa sempre é que o futebol está sendo deixado de lado, enquanto os caras estão vendo essa correria toda e dedicando todas as forças nisso. Você vê que tem um esforço gigantesco para passar a aprovação dessa FIP de Cotia no Conselho, e já se fala que isso não vai ser aprovado, porque assim, o grupo político do Belmonte tem muitos votos, tem gente da gestão Casares, inclusive, que não está a favor disso, porque não entendeu ou não viu direito o plano, e está sendo feita uma propaganda massiva dentro do clube para aprovar. O que você já ouviu disso, Pri? Porque toda vez que a gente vai para os jogos, a gente escuta um ruído ali, aqui, né?
e das apurações que a gente vê, parece que a coisa tá pegando fogo nesse sentido, né? Senna, cara, a eliminação do São Paulo, né? A gente é muito louco pensar que há 2 semanas, ou até uma semana, quando ainda tinha chance de virar o placar, né? Literalmente há uma semana, quinta passada, estávamos lá com o sonho do Tetra vivo. E é muito louco de ver como em uma semana o cenário muda muito. Mas não é porque há uma semana começou a guerra porque o São Paulo caiu. A verdade é que isso está acontecendo há muito tempo, e isso, inclusive, prejudicou muito a temporada do São Paulo também. Seja nos mínimos detalhes, como a contratação de um reforço, como o preço de ingresso, enfim, existe um movimento político acontecendo dentro do São Paulo muito antes dessa eliminação. Só que aí, no futebol, num clube de futebol, naturalmente, quando você perde, essas coisas tomam uma proporção maior, porque as coisas ruins acabam, né, chamando atenção, e além de tudo, o São Paulo agora, apesar de estar brigando por uma vaga na Libertadores, praticamente acabou a temporada, né? Os grandes sonhos, as grandes metas, não tem muito mais o que fazer, não dá para se mexer muito no elenco, porque agora é o que tem aí, só rodada de Brasileirão, enfim. Então, essas coisas acabam chamando muita atenção, mas é uma situação que vem acontecendo há muito tempo, Senna. A gente tem o nosso grupo lá do AT, que a gente resenha, que a gente troca nossas informações, nossas opiniões, e a gente fala há muito tempo de como essa treta está acontecendo internamente em proporções inimagináveis, no nível de pessoas dentro do clube que torcem contra o clube para conseguir melhorar o seu lado político. Então, assim, é bem sujo, né, o que acontece internamente pensando nessa eleição no final de 2026, e agora só está virando público, né, o que a gente já sabia há muito tempo, porque a gente já falou sobre aqui que a questão de cobertura dessas coisas também você tem que ter muita prova, né, e não é fácil. E, cara, sobre a parada de Cotia, assim, me dá muito medo, Senna, porque me passa a impressão, como você falou, né? Um lado é contra, o outro é a favor, e passa essa impressão de que é um desespero muito grande para conseguir tentar fechar minimamente sem ser no vermelho a temporada, porque foi isso que se prometeu. Mas eu acho que quando você está num buraco tão fundo como o São Paulo tá, que é muito grande, cada atitude sua tem que ser pensando no futuro, sabe? E não no futuro só seu, né? Eu sou o Casares, então eu vou pensar aqui para minha sucessão, ou o Belmonte pensar para a sucessão dele. Não, um para o outro, porque no fim era para o São Paulo ser o centro de tudo, né? Para o São Paulo ficar saudável daqui a uns anos. O plano do Casares não é que no centenário o São Paulo esteja plenamente saudável financeiramente, reconstruído e sei lá o quê. Só que me passa a impressão que a estratégia para isso acontecer é antecipar a receita para caramba e vender tudo que tem, né? O São Paulo vende tudo que tem nesse momento, basicamente, e por preços que, na minha opinião, são baixos. Se a gente fizer contas de vendas de jogadores de Cotia, por exemplo, esse preço fica baixo. Esse valor, no caso, né? Então, eu acho que tem que ser feito muito pensando no futuro também, para você não deixar um rombo para o próximo, porque muito se falou, né, sobre como a gestão Casares pegou o São Paulo muito ferrado. Isso não é mentira. Então, o que essa gestão vai fazer de diferente para não entregar para o próximo e para o outro um São Paulo mais quebrado ainda, né? Porque se todo mundo quer o bem do São Paulo, isso tem que ser o plano a longo prazo. Cada vez você diminuir essa situação e não apenas pensar em você e no ano de 2025. Como é que eu vou fazer para o ano de 2025 ser bom? Não, você tem que fazer a parada ser saudável a longo prazo. Mesmo que isso, eventualmente, te faça, por exemplo, fechar no vermelho de novo. A gente já sabe que está tudo cagado, e a gente não é idiota, a gente sabe disso, né? Então vai fazer um monte de manobra, vender tudo, daqui a pouco não tem nem o nome do time mais, para ter um superávit de R$1. Tipo assim, compensa, sabe? Acho que tem que ser muito bem pensado a longo prazo, qualquer tipo de movimento desse no São Paulo, porque as pessoas hoje são desesperadas por essas receitas, e, por um lado, a imagem que o São Paulo passa hoje é de uma presa fácil para todo mundo, porque está desesperado, então você oferece qualquer coisa e o São Paulo aceita. Isso a gente está falando de jogador, na hora de comprar jogador, na hora de vender jogador, de patrocínio, de investimento. O São Paulo está desesperado, então as pessoas viram uma presa fácil no mercado. Ninguém bate lá na porta do Palmeiras e faz o que quer. Aqui todo mundo bate e faz o que quer, basicamente, né? Então, eu acho só que tem que tomar muito cuidado, assim, com essa parada de não vender totalmente o seu futuro para você pagar o seu presente, né? Porque o futuro vai chegar, né? E no futebol ele chega bem rápido.
E, além de tudo, você vai prejudicando o time dentro de campo, que a gente já está vendo que o resultado ruim atrapalha muito das coisas andarem, cara. É muito mais fácil você fazer uma gestão e você recuperar o time financeiramente ganhando. Não estou falando para ganhar Libertadores todo ano, não é isso. Mas você tem que dar umas beliscadas, você tem que manter o torcedor perto, tudo isso é renda, enfim. E nesse momento o São Paulo conseguiu perder até isso, né? Até o torcedor, até a força do estádio.